Foi mal, eu lembrei de iCard. Rapaz, não tem nada aqui não. Tá transmitindo. Senhoras e senhores, estamos ao vivo. Tá transmitindo. Tô vendo. Tá vendo a live? Certo? Deixa eu ver se o áudio tá bom. Ah! Muito gritar. Seu áudio tá bom. Ótimo, perfeito. Deixa eu só mandar isso aqui pro Wesley. Vou escrever erradaço. Podcast. Foda-se, vai ficar podcast mesmo. Poodlecast. Tu botou na categoria? Que não tá aqui. Eu botei. Não tá aparecendo Eu aqui. botei 100% certeza. Tu jura? Macho, eu botei, tem aqui, velho. Talk show e podcast. Tá. Olá, senhoras e senhores. Ó, vê se foi. Aqui. O quê? Vê se foi, eu botei. Calma. Não tô vendo aqui. Tá, vai ficar assim mesmo. Só pra avisar quem tá assistindo isso no futuro, estamos só reajeitando aqui as coisas, configurando aqui. Daqui a pouco começaremos. Tu tá com a Twitch aberta? Tô, relaxa. É que eu tô... É porque por algum motivo as marcações ficaram em inglês e vida real. Inglês. Cara? É porque eu acho que tem como tu alterar, não sei. Eu tô tentando aqui, mas vai dar certo. Eu atualizei de novo as informações. Ver se vai... Até agora não tô vendo o título aqui. Atualiza a página. Tá certo agora, Tá tudo certo. E aí, começar? Vamos em 3, 2, 1. Boa noite, são 9h23. 9h23. E qual seria o tema de hoje? Comentar sobre um assunto. O tema de hoje, sim. Só um minuto, só pegar aqui, por favor. Só um minuto. Caramba, não tô achando. Aqui, achei. O tema de hoje será: quem filma o Flash se ele é o homem mais rápido do mundo? Uma discussão muito pesada que envolve muito o meio físico que iremos discutir hoje. Gostaria de começar? Eu posso começar, eu quero destrinchar essa frase, que é quem filma o Flash se ele é o homem mais rápido do mundo. Vamos começar contabilizando como surgiu ele, como surgiu o herói, super-herói dos quadrinhos da DC Comics, né? Você tem algum comentário a fazer sobre isso? Pelas pesquisas, né, que eu fiz durante esse último mês, que já acabou já, que o personagem Flash surgiu porque antigamente a DC, como era uma distribuidora de quadrinhos, ela tinha uma coisa chamada que os fãs podiam enviar tipo sugestões de heróis. Tanto que um herói muito famoso é o Homem-Aranha. O Homem-Aranha, também parecido com o Flash, foi uma sugestão que foi enviada para a distribuidora. E eles gostaram e
começaram a criar. E compraram a ideia E as foram, pessoas né? que... Não, eles não compraram a ideia. Funcionava da seguinte forma. A pessoa que enviava, se eles gostassem da ideia, eles pagavam, tipo, $100. Que era praticamente R$ 100 naquela época, tá ligado? Uma coisa assim. Não era muito diferente ainda. Tanto que ainda hoje existem discussões com algumas pessoas que aclamam ser os verdadeiros criadores da história do Homem-Aranha, pedindo direitos autorais, mas isso é outro assunto. O fato é que a história do Flash, esse herói, foi muito parecida, onde não me engano quem mandou, mas foi um leitor que enviou lá uma ideia muito parecida e o criador, ambos os criadores, sabe o nome dos criadores, cara? Não, não sei não. Nem eu. Então, os criadores, eles pegaram a ideia e transformaram e começaram a distribuir as histórias desse herói. Começaram com coisas simples e tal, até que começaram o sistema normal do herói, né? Essas histórias de heróis que não tem fim definido, elas sempre vão aumentando de poder em poder cada vez mais, fazendo o problema físico dos poderes desse personagem ficarem cada vez mais complicados de serem entendidos pelos leitores. Sim, entendo. Então, hoje vamos falar do Barry Allen, né? O Flash. Tem alguns Flashes no universo da DC, mas eu acho que ele é o principal, o centro das atenções. Uhum. Eu gostaria de falar um pouco sobre o poder dele, de onde vem o poder dele. Ele não é como o Superman, que o poder dele não vem de dentro dele. É algo externo. É a Speed Force, é o que a gente chama de a força de aceleração, a força de velocidade. Ela é uma espécie de energia extradimensional. Ele foi basicamente abençoado com a capacidade de poder utilizar essa força de aceleração. Não é que o poder é dele, ele pega uma energia de fora. Então, a questão é, será que poderia existir alguma energia superior produzida, fornecida pela Speed Force? Será que seria alguém que poderia produzir uma energia superior a ela? Eu acho que é um bom ponto que a gente poderia discutir aqui ao longo desse podcast. Nesse ponto que você trouxe sobre a origem dos poderes do herói, eu gostaria só de fazer um pequeno comentário que é sobre essa origem em si, que nunca foi bem definida. Tanto que se você olhar os quadrinhos iniciais, os mais bem antigamente assim, a história dele é muito parecida com a série atual da Flash, que ele era só um cientista normal que foi atingido por um raio e ele não desenvolveu nada além disso. Na série em si ele explica um pouco dessa energia que vem de um reator, coisa assim, mas Acelerador de partículas. origem dessa acelerador de partículas. Mas essa origem sempre é muito... A diferença entre as origens é sempre tênue, mas sempre é perceptível. Nunca é a mesma origem. Mas a ideia é sempre a mesma. Então eu acho que a gente poderia voltar um pouco para a realidade e comentar sobre talvez o maior físico da história, Albert Einstein, né? Que desenvolveu Sim. talvez uma das equações mais famosas, que é igual a mc ao quadrado, e também a teoria da relatividade geral e restrita de Einstein. Nossos espectadores podem se perguntar sobre o que falava, mas essa teoria ela se baseia num principal tópico, que seria o limite de velocidade possível de se alcançar para o universo. E esse limite seria a velocidade da luz. Então, de acordo com essa teoria da relatividade restrita de Einstein, a gente não poderia ultrapassar a velocidade da luz. É um efeito de causa-consequência. Você não consegue sentir algo antes de ver. Esse é o principal ponto aqui. Se quiser complementar. Não, uma coisa que eu queria falar mesmo que... Além desse problema que vem a questão principal, né? Quem filma o Flash se ele anda na velocidade da luz, é que outro problema que isso aflige, né? Que é o ponto da matéria em si. Que nós, seres humanos e outros seres, tanto matéria também,
somos feitos de pequenas moléculas e átomos que se ligam e etc. e formam essa estrutura complexa. Um grande problema também que gera ao Barry Allen, o herói Flash, chegar nessa velocidade é que em si a matéria não aguenta acompanhar estruturalmente numa velocidade dessa. Ela tende a se espalhar, tão quanto um gás. Então também temos esse outro problema relevante à habilidade do poder desse herói. Então acho que para prosseguir a gente tem que meio que ignorar a parte real do que poderia ser um Flash da vida real e vir para a ficção mesmo e partir do pressuposto que, como nos quadrinhos já apresentaram, que ele ultrapassa a velocidade da luz. Sim, claro. E como a gente viu na frase inicial, é que quem filma o Flash, se ele é o homem mais rápido do mundo, a gente tem que ver o ponto dela, que ele é o homem mais rápido do mundo. Uhum. De fato, no universo da DC, seria o homem mais rápido do mundo, mas no universo de toda a ficção, eu consigo afirmar aqui que não. Ele não é o homem mais rápido do mundo. Quem seria o homem mais rápido do mundo? Eu posso te No dizer universo. aqui que a gente conhece aqui de um jogo muito inocente, que você já deve ter jogado no Clique Jogos, ou no seu PS2. E temos o nosso amigo Sonic. Não sei se pode ser considerado um homem. Ele é um ouriço azul. E fazendo alguns cálculos, foram alguns dias fazendo contas e vendo quadro por quadro do jogo, eu consegui calcular que ele consegue chegar a cerca de 1 bilhão de vezes mais rápido que a velocidade da luz, enquanto o Flash consegue só tangenciar a linha da velocidade da luz um pouco por cima. Então a gente já tem um ponto, que é: temos alguém que consegue andar mais rápido que o Flash no universo da ficção. Sim, claro. E isso também leva ao ponto que você falou, que existem pessoas mais rápidas, mas na história do herói sempre vai ter isso. Porque o que é a jornada do herói? Foi comentado pelo co-criador da DC, numa entrevista, que ele explicou o que é fazer a história de um herói. Ele comentou que é muito mais fácil você fazer uma história de um herói quando ele tem um vilão único. Quando você tem vários vilões ou nenhum vilão em si, é bem mais difícil você criar uma jornada do herói. Só que, para essa jornada do herói funcionar, ele sempre tem que ter um perigo constante, porque querendo ou não, temos histórias do Flash até hoje. Então ele sempre vai ter um inimigo o mais rápido que ele. Nesse ponto, chegamos a uma das consequências que no universo desse DC, do universo da DC, chegamos, tanto que o universo da Marvel começou a adquirir esse sistema, que são universos paralelos, os multi-universos, famosos multi-universos, que foi desde da 14ª edição do quadrinho que foi apresentado essa teoria de vários universos, onde o Flash alcança uma velocidade tão alta que ele vê um outro Flash de outro universo, chamado da Terra 2, a primeira vez que aparece a aparição da Terra 2. Aí você pensa que isso é somente ficção, mas é um fato que muitas pessoas não conhecem. Steve Hawkins, antes de morrer, ele publicou três artigos científicos antes da morte dele. Sendo que um deles era comentando sobre a existência desses universos paralelos e como eles podem afetar a gente. Porque, segundo o artigo dele, ele falava mais sobre existiam universos paralelos e eles podiam ser alcançados pelo fim do universo, do nosso universo. Que, pela teoria dele, teria uma borda, teria um fim. Você já ouviu falar sobre isso? Já, e eu acho muito relevante eu citar experimentos feitos mais ou menos em abril para maio de 2020. Alguns cientistas na Antártida descobriram partículas subatômicas, muons, que geralmente vêm do espaço e passam pela atmosfera e vão até a Terra. E depois de alguns experimentos, eles viram uma espécie de fenômeno completamente diferente do padrão. E isso levou eles a crerem que existem de fato universos paralelos. E eu acho que isso é algo que vai ser explorado por um futuro próximo.
Então a gente vê mais uma vez um caso que a ficção está se tornando realidade, né? Exatamente. É algo que até surpreende as pessoas, mas é algo que parece que é intangível atualmente, cada vez mais está sendo mais tangível. Tanto com a tecnologia, com as descobertas científicas. Quem sabe em um futuro próximo chegaremos a questão que ainda não chegamos a uma conclusão, mas é a questão mais principal desse podcast, desse episódio, que é como filmar o Flash se ele anda na velocidade da luz. Essa pergunta pode parecer boba, mas ela inflige em um dos experimentos que Einstein, tanto na sua teoria como demonstrado em um dos seus filmes, que é se ele correr na velocidade da luz e usar um espelho na frente dele, e segurar um espelho na frente dele. Já ouviu falar sobre esse experimento? Já ouvi falar sim, e de acordo com a teoria de Einstein, na verdade, a luz, em relação ao referencial do Flash, ela simplesmente percorreria na velocidade da luz. Então, no referencial externo, seria como se a luz estivesse percorrendo a 2 vezes a velocidade da luz. O que pode ser algo bem estranho, tendo em vista a própria restrição imposta por ele, né? Exatamente. Entretanto, Einstein não contou com uma coisa: o smartphone. O smartphone é algo que cada vez mais vai sendo a base da estrutura do ser humano hoje em dia. Sendo que cada vez mais ele usa crianças de 2 anos de idade, até 2 dias, começam a usar celulares, para cada vez ficarem mais acostumados e se desenvolverem mais usando isso. Tanto uma maldição como uma bênção. Mas, como funciona a câmera em si? A câmera, ela é bem simples. Ela captura os raios de luzes que estão passando por ela, certo? Sim, certo. Exatamente. O que vai acontecer quando você começar a filmar o flash na velocidade da luz, certo? Foi até um tema. Essa última parte eu meio que peguei do físico formado já, o João Costa, da faculdade da FIBEM, que é a Faculdade Instituto Paulista de Ensino, foi mal, onde essa tese que ele fez era simples. Se você estiver filmando uma pessoa que está andando na velocidade da luz e o smartphone, a câmera em si, tenha o seu objetivo de capturar a luz e transmitir, significa que na hora que a pessoa estiver correndo na velocidade da luz em direção à câmera e a câmera vai estar filmando, muito provavelmente o que vai acontecer é a pessoa entrar dentro do celular, onde, como a câmera, o objetivo dela é capturar a luz, a pessoa vai estar tão rápida quanto a luz. E o smartphone atual é incapaz de diferenciar a pessoa na velocidade da luz e a luz na velocidade da luz. Então, muito provavelmente, o que vai acontecer é parte da pessoa ficar presa, ou ela inteira ficar presa no dispositivo de captura do celular. Realmente é uma teoria que eu tô procurando argumentos para refutá-la, mas tá complicado. Eu acho que seria relevante aqui eu citar que para a gente ver os objetos que nós vemos, aqui, qualquer objeto, olhe para a cadeira que tem ao seu lado, precisa de uma fonte de luz externa. A luz precisa chegar nos objetos, refletir neles e ir até seus olhos. A maior fonte de luz externa que a gente tem é o Sol. E é a fonte primária de vida também, né? E a gente tem que, se tem algo que vai mais rápido que a velocidade da luz, a luz não conseguiria chegar nele. Então, a luz seria uma corrida em que a luz ia tentar chegar nele e não ia chegar, ou seja, ele ia viver no escuro. Não adianta você viver na velocidade da luz, correr na velocidade da luz, você vai viver no escuro, porque a luz não vai chegar em você, ninguém vai te ver. Nem mesmo você vai conseguir se ver.
Exatamente. E sobre a pessoa ter a possibilidade de captar a luz, não se engane. Os estudos são claros. A gente não, nós seres humanos e outros animais que contêm o globo ocular, a íris funciona da seguinte forma: a gente vê o reflexo da luz, a gente não vê a luz em si, certo? Diferente da câmera ou de um celular, que ele ou emite ou captura a luz naquele exato momento. Tanto que se no caso você olhar o flash ou o flash andando na velocidade da luz, o flash não vai estar dentro do seu olho, porque o que você vai estar vendo é um reflexo da luz batendo na luz. Então você só vê o reflexo, você captura o reflexo. Mas o smartphone, sendo Android, iOS ou outros sistemas parecidos, eles são iguais. Está escrito na definição deles. Eles capturam a luz. Cada vez mais comprovando a teoria apresentada por João Costa. Certo, mas eu tenho um argumento aqui. Eu fiz algumas pesquisas aqui nesse minuto enquanto você falava e eu cheguei. Eu não sei se você contou com isso, mas você mesmo citou aí que tem celulares Androids e iOS não conseguem, não, na teoria não conseguiriam. Mas eu tenho uma exceção aqui. Eu queria saber se você tem algum palpite. Não consigo pensar em outro sistema parecido ou Então, diferente, tão diferente quanto. esse celular é uma empresa chinesa que usa o sistema operacional da Android. Mas eles conseguiram implementar nele um sistema mecânico físico que consegue ampliar todos os parâmetros que a gente conhece de filmagem convencional. Eu estou falando sim, meus amigos, do melhor custo-benefício do mercado, a Xiaomi. Eu acho que talvez, com ele, eu ainda não fiz esse experimento, mas eu acho que a gente conseguiria filmar sim o Flash, mesmo contrariando todas as teorias físicas. É aí que eu, infelizmente, tenho que apontar o seu erro, colega, e entenda o que eu falei. O meu argumento, que foi apresentado por João Costa, da Faculdade de FIBEM, que ele, na sua tese, demonstrou que sim, seríamos capazes de filmar o flash correndo na velocidade da luz com o problema que seríamos capturar, porque os celulares, tanto Android como iOS, seriam capazes de capturar a luz. Então seriam capazes de capturar a luz que é emitida do flash, não é refletida. Porque refletida todo mundo consegue ver. Mas seria capaz de capturar essa luz dele, podendo prejudicá-lo ou até mesmo machucar qualquer pessoa tentando fazer a mesma proeza. Entretanto, enquanto você estava comentando, eu já tinha uma noção que você traria esse ponto da Xiaomi, essa empresa fantástica, custo-benefício com zero infrações à privacidade do usuário, que ela em si tem uma coisa muito peculiar na sua câmera, presente em todos os modelos atuais, né? Até o atual, que é o perdão, me falta, tá na ponta da minha língua, mas eu não consigo falar. Mas é o último modelo, que o último modelo recentemente foi aberto e analisado, além de ter tirado o microchip que identificava sua posição, existia na câmera uma lente. As câmeras normais elas vêm com uma lente própria, certo? Que senão quebraria, como um celular da Apple normal. Mas o que esse espelho parecia se tornou algo muito mais que poderia complicar a nossa teoria, que era um espelho convexo, curvo convexo, que poderia complicar a situação de como seríamos capazes e se fôssemos capazes, segundo a tese do João Carlos, o que aconteceria se capturarmos a luz
do Flash, que é a luz dele em si, que ele se tornou a luz, em uma lente convexa. Então vamos pensar aqui sobre a energia emitida quando o Flash corre à velocidade da luz, certo? Sim, sim, sim. Que é Então vamos voltar lá grande para problema. Einstein. Lá na Uhum. década de começo do século XX, ele propôs a teoria dele e chegou àquela famosa expressão é igual a massa relativística vezes a velocidade da luz ao quadrado, que é uma constante. Então a gente tem que a energia tem uma dependência com a massa. Então eu vou fazer umas contas simples aqui e eu consigo calcular que a energia liberada, se o Flash corresse à velocidade da luz, seria aproximadamente 3 joules. Energia Sim, sim, sim. suficiente para explodir uma bateria de celular. Então temos outro problema aqui. Precisaríamos usar um sistema Android com a ajuda do nosso amigo João Carlos e fazer uma bateria que não explodisse com energia de 3 joules. Eu acho que você tem total razão sobre esse ponto, que é algo que parece que as pessoas não estão discutindo tanto, mas sim a energia necessária para capturar essa luz. Não o reflexo dela, mas sim a energia em si. Eu acho que esse ponto, infelizmente, na resposta teremos que deixar aberto, pois, como comentado anteriormente, a maior parte das nossas descobertas são interligadas à tecnologia em si. Porque, tanto esse negócio da bateria, porque temos que lembrar que Stephen Hawking, um dos grandes físicos, ele não conseguiria dar tanta tecnologia, mostrar tantas coisas, se não fosse a bateria que ligava a cadeira de rodas dele, que infelizmente teve o seu tempo limite expirado, e infelizmente a cuidadora, por falhas profissionais mesmo, esqueceu de trocar, fazendo que ele chegasse a falecer. Mas sobre esse ponto da tecnologia, da bateria em si, infelizmente só o futuro poderá dizer pra gente. Então acho que podemos encerrar nossa discussão aqui sobre quem filma o Flash se ele é o homem mais rápido do mundo, como em aberto, né? Aqui Em vocês aberto. nos comentários ou Twitter, mídias sociais e responda lá pra gente, que a gente vai responder de volta, com certeza, e podemos até trazer novamente esse tema para discutir mais um pouco, né? Sim, claro, claro. É um tema muito satisfatório de falar, porque dentro dele é possível perceber a evolução da humanidade, desde o início até o fim. Então, boa noite, já são 9h23 e até a próxima. Até a próxima.